Meu nome é Carolina Alves, eu tenho 26 anos e moro nos Estados Unidos há quase 7 anos. Vim pra cá muito nova, buscando uma vida diferente da que eu tinha no Brasil, mas, pra ser bem sincera, carreguei os mesmos problemas comigo. Antes de tudo que vou contar, eu era completamente ateia. Eu não acreditava em Deus, em céu, em inferno, em nada. Achava que tudo isso era invenção das pessoas para se sentirem melhor diante da dor. E na minha vida, a dor nunca faltou. Cresci em um lar caótico, disfuncional, cheio de brigas, violência e vícios. E desde criança, vi e vivi traumas que nenhuma pessoa deveria enfrentar. A cada ano que passava, parecia que a vida só me tirava coisas, nunca me dava. Muito cedo, comecei a usar drogas e álcool para fugir da realidade. Era como se fosse a única anestesia contra tanto sofrimento. Na minha família, esse ciclo era comum: vício, pobreza, trauma e destruição. Ninguém conseguia sair disso. Até que um dia, quando eu tinha apenas 23 anos, vivi uma das piores dores da minha vida. Meus pais, que já estavam completamente dominados pelos vícios, tomaram a decisão de tirar a própria vida juntos. E eu e minha irmã, que na época tinha 18 anos, fomos as responsáveis por encontrá-los. Não consigo nem explicar o que é passar por algo assim. É um choque que muda tudo. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Depois disso, algo dentro de mim quebrou de vez. O vício virou meu pai. Passei a acreditar que, já que eu não podia ser vítima das circunstâncias, eu seria a causadora do mal. E foi isso que eu fiz. Vivi espalhando dor, me afundando cada vez mais, machucando pessoas ao meu redor. Mas a vida acabou me levando para um limite. Eu tive uma overdose. E foi nesse momento que tudo mudou. Eu me vi fora do meu corpo, entrando em um lugar que não era físico. Um espaço de eternidade completamente tomado por uma luz branca que parecia não vir de um lugar específico, mas de todo lado. Uma luz tão forte, mas ao mesmo tempo tão acolhedora, que não doía nos olhos. Pelo contrário, ela me envolvia em algo que nunca tinha sentido antes, um amor incondicional impossível de explicar. E, para minha surpresa, eu não estava sozinha. Entes queridos que já tinham partido vieram ao meu encontro. Entre eles, um namorado meu que havia morrido pouco tempo antes. Ele estava ali me esperando com um sorriso, como se dissesse: "Finalmente você chegou." Meu pai também estava lá. Quando vi aquilo, fiquei completamente em choque. E aqui vem a parte mais engraçada: eu cheguei naquele lugar com raiva. Sim, raiva. Acho que fui a única pessoa que conseguiu chegar no céu reclamando. Eu gritava por dentro: "Como assim? Isso existe mesmo?" Eu tava errada a vida inteira. Na Terra eu me escondia de Deus porque era mais fácil não acreditar. Depois de tudo que vivi, não fazia sentido um criador deixar tanta dor acontecer comigo. Só que naquele lugar não dava mais pra negar. Foi quando ouvi claramente: "Filha, eu sempre estive com você. Cada lágrima sua também doeu em mim. Mas a sua história não acabou. Eu tenho um propósito para a sua vida. A primeira parte foi sofrimento, agora vem a missão. Você precisa voltar." Eu lembro de pensar: não, de jeito nenhum. Eu não volto. Aqui é o primeiro lugar onde me sinto inteira, completa. A vida inteira eu me senti quebrada, em pedaços, mas aqui eu finalmente sou um mosaico lindo. Não, eu não vou voltar. Foi então que ele me mostrou cenas da minha própria vida. Vi momentos da infância, da adolescência, da juventude. Vi todo o sofrimento, mas dessa vez não vi sozinha. Eu sentia o Senhor ao meu lado em cada cena, chorando comigo, sustentando-me, mesmo quando eu não percebia. Naquele instante, entendi que nada tinha sido em vão e ouvi, mais uma vez: "Você não é vítima, você é minha filha. Eu vou transformar a sua dor em testemunho. Ainda vou te usar para curar e levantar muitos." E mesmo sem querer, algo dentro de mim começou a acreditar que era verdade. Mas mesmo assim, eu resistia. Eu dizia: "Mas Senhor, eu não quero voltar, aqui é perfeito." E ele respondeu com mansidão, mas com autoridade: "Confie em mim. O que vem pela frente não será como o que ficou para trás. Eu vou restaurar você e a sua vida será para minha glória." Foi nesse momento que comecei a sentir como se estivesse sendo puxada de volta, e eu lutava, eu queria permanecer lá, mas era como se mãos invisíveis me guiassem de volta ao meu corpo. A última coisa que pensei foi: eu não confio nesse mundo, mas confio no Senhor. Quando abri os olhos, de volta à realidade, meu coração ainda estava dividido. Parte de mim queria acreditar que tudo não passava de um delírio ou fruto das drogas.
Mas bem no fundo, eu sabia aquilo tinha sido real. De volta ao meu corpo, a realidade foi dura. Eu ainda estava na mesma cama, ainda cercada pelo mesmo ambiente de antes, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Era como se o mundo tivesse perdido um pouco da sua cor, depois de eu ter visto aquela luz tão viva e aquele amor tão real. Nos dias seguintes, comecei a perceber algo estranho e ao mesmo tempo maravilhoso. Eu não sentia mais a abstinência que sempre me destruía quando tentava largar as drogas. Quem já passou por isso sabe, o corpo treme, a mente enlouquece, a vontade de usar é insuportável. Mas comigo, simplesmente não aconteceu. Era como se uma mão invisível tivesse arrancado aquela prisão de dentro de mim. Naquele momento, eu soube que não tinha sido apenas um sonho. O Senhor havia realmente me tocado. E então começaram a surgir os primeiros sinais da promessa que Ele me fez lá em cima. Pessoas que eu nem esperava apareciam para falar de Deus comigo. Um dia, uma mulher que nunca tinha me visto antes se aproximou e disse: Deus manda te dizer que Ele tem um plano para sua vida. Eu fiquei paralisada. Como ela poderia saber? Foi como se o próprio céu confirmasse o que eu vi durante a experiência. A partir dali, portas começaram a se abrir. Fui convidada para ir a uma igreja. No começo eu resisti. Achava que não tinha lugar ali, que eu era impura demais, suja demais, que não havia perdão para alguém como eu. Mas no fundo do meu coração, uma voz suave repetia: Vem como está. Quando finalmente aceitei o convite e entrei naquele templo simples, chorei como nunca tinha chorado antes. Não era vergonha nem desespero. Era como se todas as correntes caíssem de uma vez. Naquele culto, ouvi a pregação sobre o filho pródigo e parecia que cada palavra era direcionada a mim. Naquele altar, eu entreguei minha vida a Jesus, crendo que aquele mesmo Deus que me resgatou do abismo também poderia me guiar dali em diante. Foi o início de uma nova caminhada, não perfeita, não sem lutas, mas com a certeza de que eu não estava mais sozinha. Depois daquele dia em que entreguei minha vida a Jesus, nada mais foi igual. As drogas que antes eram meu refúgio e minha prisão já não tinham mais poder sobre mim. Não foi por força de vontade, porque eu sei que sozinha jamais teria conseguido. Foi pela graça de Deus. Com o tempo, minha saúde começou a se recuperar. Pessoas que antes se afastavam de mim passaram a se surpreender com a mudança. Alguns diziam: Carolina, você está diferente. O que aconteceu com você? E eu respondia sem medo: foi Jesus que me libertou. Eu comecei a compartilhar meu testemunho sempre que podia. No início, apenas com conhecidos, depois em pequenos grupos da igreja, até que um dia fui convidada a falar diante de muitas pessoas. O coração batia forte, mas ao abrir a boca eu sabia que não era só a minha voz. Era o Espírito Santo usando minha vida para alcançar outros. E algo maravilhoso começou a acontecer. Homens e mulheres que viviam na mesma escuridão que eu vivia se aproximavam e diziam: se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também. Muitos choravam, pediam oração, alguns até entregavam suas drogas no altar naquele mesmo dia. Eu vi com meus próprios olhos que aquilo que o Senhor me disse estava se cumprindo. Não foi fácil, tive tentações, enfrentei críticas e até dúvidas em alguns momentos. Mas toda vez que a fraqueza batia, eu lembrava da luz, do amor, daquela presença tão real que me segurou no instante em que eu mais precisava. Hoje eu não tenho mais vergonha do meu passado. Ele é a prova de onde Deus me tirou. E se Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua também. Porque Jesus não veio para os perfeitos, mas para resgatar os que estavam perdidos, como eu um dia tive. E é por isso que compartilho minha história, para que você saiba que não precisa caminhar sozinho, que a recuperação é possível e que a fé pode levantar até os mais desesperados. Se eu conseguir, você também consegue. Porque com Jesus tudo é possível.